Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane Schreiber da Costa, eu sou aluna do IFSC Campo São José e também sou bolsista no projeto Fake News no Contexto da Pandemia de Covid-19, uma análise quantitativa e linguístico-discursiva. O orientador desse projeto de pesquisa é o professor Caio Bevilacqua, que é professor de português no Campo São José. Bom, nós temos como objeto de pesquisa do nosso projeto as notícias falsas sobre a pandemia do coronavírus e temos como objetivo com esse projeto de mapear e analisar a sistemática de funcionamento e a estrutura discursiva das fake news relacionadas ao contexto da pandemia do coronavírus. E também temos o objetivo de compreender o funcionamento dessas notícias, os seus meios de circulação, quais os aplicativos que elas mais circulam, como essas notícias são divulgadas e fontes de informações verdadeiras que falsificam essas notícias. Bom, atualmente nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. O primeiro caso do vírus foi identificado em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado, e desde então o vírus começou a se espalhar primeiro na China e depois para o resto do mundo. E em março, a OMS definiu o surto da doença do coronavírus como uma pandemia. Bom, e como eu citei anteriormente, nosso objeto de pesquisa são as fake news relacionadas à pandemia do coronavírus, e fake news é um termo em inglês usado para se referir a notícias falsas. Durante o andamento do projeto, nós conseguimos fazer uma associação entre língua, poder e ideologia. Ao longo do projeto, nós entendemos que a linguagem envolve aspectos para além das características estruturais, e o uso da linguagem em suas práticas envolvem, sobretudo, relações de poder dentro da nossa sociedade. Entendemos também que a linguagem consiste numa materialidade da ideologia e que nela nós podemos identificar traços ideológicos dos sujeitos. Para começar o projeto, nós realizamos uma coleta de notícias a partir de banco de dados e de agências de notícias especializadas em checar notícias e dizer se elas são falsas ou não. Então, essas notícias foram adicionadas a um documento e fizemos uma triagem, retirando os vídeos que nós tínhamos selecionados, porque a pesquisa também tem como objetivo analisar as características textuais das notícias, o que não é possível fazer em vídeos. Após essa triagem, as notícias foram analisadas e classificadas de acordo com critérios que nós criamos ao decorrer da pesquisa, como o tema secundário dessa notícia, as características político-discursivas presentes nelas, e as características textuais dessas notícias. Durante o processo de coleta dessas notícias, nós tivemos dificuldades de encontrar notícias nas suas formas originais, porque a maioria delas ou tinha um X em cima, como vocês podem ver na imagem que está no slide, ou um adesivo escrito falso, fake news, ou até com a logo da agência que fez a análise daquela notícia. E muitas vezes esses símbolos impediam a leitura daquele texto, tampavam alguma parte do texto, então nós tivemos essa dificuldade durante a fase de coleta de notícias. Após a coleta, nós começamos a analisar essas notícias, e primeiro nós analisamos os temas daquela notícia, e nós consideramos como temas principais daquela determinada notícia, mas que podia ser entendido como foco daquela notícia, onde argumentos foram construídos pelo autor da postagem ou para enaltecer, para desaprovar ou noticiar algo sobre aquele tema. Após isso, nós analisamos as características discursivas das notícias e nós consideramos características discursivas os fatores de ordem sociocultural e política, a relação que estes mantêm com a língua, onde as visões e representações do mundo ocorrem a partir dos quais nós conseguimos identificar traços ideológicos. Após a análise das características político-discursivas, nós fizemos a análise das características textuais daquela notícia e nós consideramos como características textuais os elementos linguísticos estruturais do texto, com as suas possibilidades e potenciais significativos. Então, nós consideramos desde aspectos gramaticais mais específicos, como a ortografia daquele texto, os tipos de verbo que podemos encontrar na notícia, e recursos textuais mais amplos, como o tipo do texto, se seria um texto discursivo ou argumentativo, por exemplo, e a direcionalidade daquela notícia, se aquela notícia foi construída, direcionada a um determinado público. A nossa pesquisa é uma pesquisa que ainda está em andamento, então nós ainda não temos os resultados finais, mas nós já temos alguns resultados que podem ser vistos nesse gráfico aqui. Nós podemos ver que dentro das características político-discursivas, o que mais ocorre são a exaltação ou indicação de certos tratamentos ou medidas de prevenções. A segunda característica que mais aparece é o fato daquela notícia ter alguma informação referendada por autores ou institutos governamentais ou privados. Bom, como eu citei anteriormente, a nossa pesquisa ainda é uma pesquisa que está em andamento, mas nós já temos algumas conclusões prévias, como, por exemplo, a dificuldade de associar características textuais específicas a notícias falsas, como, por exemplo, o argumento de autoridade. E também tivemos dificuldade de encontrar a notícia na sua forma original, como eu citei anteriormente.